Olá a todos, dando continuidade então à aula anterior, à correção que eu estava fazendo anteriormente e até mesmo que foi exposto com relação ao dia 25 de março, eu venho falar então com vocês a respeito das fontes do direito. E as fontes do direito, como eu expus no material enviado para vocês em PowerPoint, diferentemente do que a gente pode imaginar, não é composta apenas pela lei escrita, lei positivada, é composta por outras formas pelas quais se origina também o direito. E essas fontes elas podem ser subdivididas em materiais, que provém justamente daquele órgão que cria essa lei, no caso, o Poder Legislativo Federal, Estadual, Distrital e Municipal, quando a fonte se refere às leis. E existe as fontes formais, que na verdade é composta pela legislação, que é a lei complementar, a lei ordinária, os decretos, os costumes, a jurisprudência, os princípios tanto constitucionais como gerais de direito, além da analogia. Então essas são algumas fontes. Então a primeira delas é a Constituição Federal, que é a lei maior brasileira, e as demais leis, como leis complementares, residuais, a doutrina, que são as obras jurídicas e os livros, né, como a gente chama dentro do direito de doutrina, a jurisprudência, que são as decisões dos tribunais, os costumes, que diferem dos usos, e os princípios. A Constituição, como eu comentei com vocês, é a lei maior, mais importante, que possui supremacia sobre todas as demais. Então, se elas conflitarem com as outras leis, essa lei que está conflitando com a Constituição Federal de 88, ela vai ser considerada como inconstitucional. A lei ela pode ser tratada, então, em sentido amplo, como aquela regra geral, absoluta, abrangendo tanto as normas escritas como também as normas costumeiras, atos de autoridade, decretos, e ela também tem um outro significado em sentido estrito, que é justamente a norma jurídica em si. A lei, para entrar em vigor, ela deve ser promulgada e publicada no Diário Oficial e tem algumas características, como a generalidade, é válida para toda a sociedade, sem distinção, a imperatividade, porque impõe um comportamento, uma conduta. Então, a gente tem lá o artigo 121 do Código Penal, que fala matar alguém, e logo a seguir vem expondo a pena, né, que é de reclusão de 6 a 20 anos. O autorizamento, que também é uma outra característica, que autoriza aquele indivíduo, que é vítima, que é o lesado, a reparação pelo dano causado, que pode ser um dano material ou moral. A permanência, a lei ela permanece em vigor até que seja revogada por outra, e a emanação de uma autoridade competente. Então, vai ser aqui a competência prevista dentro da Constituição Federal, frisando que o Legislativo Municipal ele não pode criar, por exemplo, na esfera do direito, algo relacionado a questões penais. É vedado. Isso só cabe à esfera federal, à União. A doutrina, diferentemente da lei, ela não é obrigatória, né? Então, o operador do direito pode utilizar para se embasar na sua defesa, nas petições que faz, ou não. E existe, no caso, algumas divergências doutrinárias. Então, existe uma parte da doutrina que é considerada majoritária, a doutrina minoritária, mas que, ao final, ela vai servir de suporte, né? Mas não cria essa obrigatoriedade. Também tem a jurisprudência, como eu tinha já comentado, que são as decisões dos tribunais. Elas, em regra, não são obrigatórias, com exceção das súmulas denominadas de súmulas vinculantes, que provêm do Supremo Tribunal Federal, que é a corte maior dentro do Estado brasileiro, e, na verdade, ela é um conjunto de decisões proferidas, então, pelo Poder Judiciário. Então, a gente pode ter o Supremo, o Superior Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal Militar, há a possibilidade dessa edição de súmulas, né? E a única que vai criar uma obrigatoriedade são essas súmulas vinculantes, que vai obrigar tanto os tribunais superiores como inferiores e até mesmo os juízes de primeira instância, que são aqueles juízes que estão iniciando as suas carreiras, estão na fase inicial. Eu postei para vocês no material exemplos de jurisprudência, né? E
Uma outra fonte também são os costumes, que diferem dos usos. Os usos não têm obrigatoriedade, são condutas apenas reiteradas por uma determinada sociedade. Se a gente pegar o caso aqui do Mato Grosso do Sul, tem-se como exemplo o tereré, mas não existe uma obrigatoriedade com relação a isso. Já o costume é uma conduta que, de tão reiterada, ele gera uma obrigatoriedade. Eu coloquei também para vocês que o costume, ele pode ser utilizado em caso de lacuna na lei. Isso está lá no artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB, antiga LIC, Lei de Introdução ao Código Civil, mudou apenas o nome, a denominação da lei, mas ela em si continuou a mesma, tá? Mas os costumes, eles não são usados apenas nessa situação. E depois, uma outra fonte do direito são os princípios, que são regras universalmente aceitas, mesmo que não escritas, e vale para todos os ramos. Como, por exemplo, a proibição de se lesar a outrem. Então, a gente tem alguns princípios que são princípios constitucionais, como o princípio da dignidade da pessoa humana, e alguns que são princípios gerais de direito, como o princípio da legalidade e da ampla defesa. Eu deixei 3 questões para vocês e eu respondo agora, né? A primeira delas, eu peço a diferença entre jurisprudência e costume. O costume, ele se relaciona ao uso, mas não se confunde com ele, como eu já falei, né? E o costume, ele ganha o status de obrigatoriedade em razão da convicção que existe nos valores morais que estão relacionados à sociedade. Então, o costume que a gente tem dentro do Brasil, mas que não está de acordo com a lei, é o cheque pré-datado, que na verdade é um cheque pós-datado, mas que a lei diz que o cheque é uma promessa de pagamento à vista, ou seja, não poderia ser pré-datado, mas é um costume, né? A jurisprudência é um conjunto de decisões, então, tomadas pelos tribunais, sejam eles superiores ou não, federais ou estaduais. Vale frisar que não existe poder judiciário municipal. E essas decisões, elas têm por base não só a lei, mas a interpretação jurídica, a analogia, e serve de modelo para solucionar questões similares, mas que o juiz não está obrigado a segui-las, tá? Então, o juiz, ele vai se basear na sua livre convicção. A jurisprudência, ela pode ser uma decisão isolada de um tribunal, ela pode ser um conjunto de decisões reiteradas dos tribunais e também está relacionada às súmulas de jurisprudência. Então, ao lado da jurisprudência existem as súmulas. Eu não perguntei a respeito disso, mas eu aproveito para explicar. E a súmula, ela é uma consolidação objetiva da jurisprudência. E o tribunal reconhece, então, de forma majoritária, sobre uma determinada questão jurídica e formaliza, então, essa questão. Dentro das súmulas, existem as chamadas súmulas vinculantes, que é criada, então, a partir da aprovação de 2/3 dos membros do Supremo Tribunal Federal, que no caso é composto por 11 membros, né? E é dotada, essa sim, de um teor obrigatório. Então, vai obrigar quem? A administração pública direta e indireta, em todas as esferas, e os demais tribunais e juízes a seguir aquele conteúdo da súmula vinculante. A segunda questão, eu não me recordo, mas eu não me recordo se foi a primeira questão ou a segunda questão, que foi uma dúvida da acadêmica Mariane Lina, né? Mas eu acredito que tenha sido a segunda. Então, eu venho perguntando, na aplicação do direito, o intérprete pode se utilizar da analogia? Sim, quando? Quando existe lacuna na lei. Então, isso está lá no artigo 4º da LINDB, expressamente. Quando existe dúvida entre duas leis, eu vou utilizar da interpretação jurídica. E quando apresentar deficiência na redação da lei, por exemplo, uma redação mal feita que dá uma interpretação dúbia, também nesse caso a gente vai se utilizar da interpretação jurídica e não da analogia. Então, analogia para casos que existem brechas na lei, lacunas na lei. A questão 3, eu pergunto se ocorrendo omissão da lei em face de determinado caso concreto, o juiz ele vai decidir observando qual ordem. E é nessa ordem mesmo, tá, turma? Então, o juiz, primeira coisa, ele vai se utilizar da analogia, depois ele vai se utilizar dos costumes e, por fim, dos princípios gerais de direito. E isso porque os princípios, eles estão em último, justamente por serem os mais importantes, tá? Então, segue essa ordem, não pode ser o inverso. Então, acaba sendo a letra A aqui, tá? Então, a questão 2 é a letra A, a questão 3 também é a letra A. E na questão 4, eu pergunto sobre as fontes do direito e qual que é a falsa.
Então, a letra A eu coloquei que no sistema brasileiro a lei é considerada a principal? Sim. O nosso sistema é o romano-germânico e a lei é a fonte principal. Então, tá certo. Aí a segunda questão que eu pergunto se o costume ele somente será obedecido caso haja lacuna ou omissão na legislação e esta expressamente autorizar a sua aplicação. Não somente, ela também é utilizada, o costume também é utilizado em caso de lacuna na lei, mas ele também serve de base para a criação da norma jurídica, né? E também para as decisões judiciais. Então, não é somente. Então, acaba, né, que ele pode ser utilizado em outras situações. E um exemplo de que o costume ele pode se transformar em lei é a situação da união estável, que surgiu da observação de que na sociedade brasileira já existia um grande número de famílias que se formava a partir de uma união de duas pessoas fora daquela visão do matrimônio, do casamento, né? A letra C, eu pergunto se a doutrina assume o papel de destaque nos países que adotam o sistema costumeiro, que são os chamados países da common law. Sim, nesses países como Estados Unidos, Nova Zelândia, aplica-se a jurisprudência, os cases, a doutrina, com muito mais força do que no Brasil. O Brasil é a lei em primeiro lugar, tá? Então também tá certo. A jurisprudência, letra D, né, nos é fornecida pelos órgãos do Poder Judiciário? Sim, também tá correta. E a letra E, de acordo com o texto constitucional federal vigente, jamais pode-se considerar uma ação humana como crime recorrendo-se apenas ao costume? Verdade, né? O ato delituoso, o crime, ele deve estar previsto previamente em lei. Isso é o que prevê o artigo 1º do Código Penal. Então, não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. Então, eu tenho que me basear no quê? Na lei, tá? As fontes do direito não é apenas a lei, mas a lei dentro do sistema jurídico brasileiro é uma das principais. Tá? E aí, por fim, a questão 5 discorre sucintamente sobre a crítica às fontes do direito dentro do positivismo. A crítica, né, é que as fontes do direito, formais e materiais, estabelecidas dentro do positivismo jurídico, o juspositivismo, é que elas são insuficientes para dar resposta a todos os atos produzidos na contemporaneidade. Isso porque o direito ele é dinâmico, só que a sociedade brasileira ela é muito mais dinâmica. Então, o direito ele muda conforme a sociedade também vai se alternando. Então, as fontes existentes, segundo algumas alegações doutrinárias, elas não são suficientes para explicar as complexidades que vão surgindo com base nos atos sociais durante um determinado tempo, né, dentro da sociedade, seja ela qual for. Bom, pessoal, eu espero ter mais uma vez conseguido elucidar algumas dúvidas de vocês e caso eu não tenha conseguido, entre em contato comigo novamente. Mais uma vez, obrigada.